Shalom, gente. Uma ótima semana, né? Hoje, nossa aula passada, né, falando sobre isso, nós falamos sobre a questão da paternidade. E a paternidade, ela requer aliança, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre questões de aliança, né? Abram Tiago capítulo 4 e o verso 4. Tiago 4:4. Em algumas Bíblias fala adúlteros, em outras, infiéis. Ou seja, vem da palavra moixos, né? Que é alguém descrente, é alguém que tem a questão adúltera ou infiel. Ou seja, Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ou seja, ter aliança com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não tem aliança com Deus. Não tem um estabelecimento, gente. Não tem a condução, tá? Então, primeiro ponto, é como se fosse realmente um adultério. A conta não fecha, Sandra. Ou é ou não é. Abram agora Deuteronômio capítulo 7. Verso 9, gente. Vocês entenderam a questão do que eu falei de aliança com a questão da paternidade celestial, paternidade espiritual e biológica, e agora esse contexto de aliança, né, que é importantíssimo. E você vai ver muito forte, né, em Deuteronômio capítulo 7, verso 9 ao 11, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Aliança, você vai observar muito bem que essa questão vem da palavra, né, que é berit, né? Berithh, que tem vários sentidos, como um acordo, um compromisso entre o contexto dos homens, um tratado, né? Uma associação de homem a homem, é uma constituição, é uma ordenança. Só falta, Sandra, após o I, um Y, tá? Berithh. É a raiz da palavra. Não, um W não, um Y de Yeshua. E aí, nas observações, tem várias, né? Tem várias e várias, digamos que sinônimos, né? Diante da raiz dessa palavra. Só que, quando você vai também, começa a pesquisar o contexto de aliança, ela tem outra raiz, que vem de Bará. Olha só, gente. Bará. Barah.
que significa comer, devorar, consumir. Ou também Baruch, né? Que vem da raiz daquela palavra, né? De Baruch mesmo, que é abençoado, amigo, né? No contexto de Jeremias ali, você vê muito falar sobre isso, né? Sobre esse contexto. Mas Bara ou Bará, né? Essa expressão você vai ver muito em 2 Samuel, capítulo 13, verso 6. Ela é interpretada como comida. Entendam. Aliança, e aí você se volta ao contexto do sacrifício, e você vê ainda hoje, né? Essas questões de alianças feitas em épocas bíblicas que eram seladas com refeições entre partes, né? Que eram pactuantes. Hoje, a ceia, o qual nós, né, desfrutamos, ela é essa aliança. E Buru em si é como se fosse um estabelecimento, gente, legal, que vem como é como se fosse realmente um testamento que é acompanhado de um juramento. Isso é muito sério, gente. Essa palavra, ela é como se fosse grilhões, vínculos, algemas, como se fossem amarras. A Bíblia fala de atar também, entre as partes. As partes, elas entram em um pacto, uma aliança, e elas passam a estar amarradas, atadas uma às outras. Entende o que é ter aliança com Deus? Aliança com Yeshua, com o Espírito Santo e com o contexto, né, até dos líderes espirituais. São amarras, são compromissos estabelecidos. De encontro com essa aliança, é o contexto de uma promessa. E essa aliança ela é feita em dois contextos. O contexto de escrita, verbal ou não, de forma simbólica. E aqui nós entramos, né, gente, no contexto espiritual. E agora, eu quero que vocês entendam que pode alianças serem feitas como vocês já passaram, muitos de vocês, com muitos contextos, onde nós rejeitamos, renunciamos e ainda resgatamos, né? Pedimos ao Senhor todas essas deliberações, seja que há pactos ligados a vários contextos nossos, nossas gerações, ou nós mesmos os fizemos com roupas, joias, bolsas, enfeites, alimentos, bebidas. Fizemos, quando eu falo fizemos, eu falo de forma geracional, né? A possibilidade. E aí se faz um pacto, uma aliança. E há conceitos de aliança que ela, peço que você entenda que ela é uma parceria mesmo. No contexto do eterno, é um contexto eterno ligado ao quê? Como ele fala, 1000 gerações. Gente, é tão profundo isso, é tão profundo que tudo aquilo que você está fazendo vai impactar. Olha a quantidade de gerações que serão beneficiadas através de você. Olha o número de gerações que estarão vinculadas ao seu contexto. Porque a aliança ela é um plano do eterno. É uma concordância entre as partes. Para que você agora, ao concordar, você tenha bênçãos designadas e planejadas.
Mas essa aliança, ela envolve fidelidade, ela envolve lealdade e compromisso. Gente, até a morte. E vocês veem nesse contexto dos tempos bíblicos, né? As perseguições, simplesmente por uma aliança. E a aliança, ela é feita em várias dinâmicas. Abram Gênesis capítulo 26, do verso 28 ao 29. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Gente, esse assunto é muito amplo, tá? Eu não vai dar em um contexto só para a gente ministrar, mas nós iremos, acho que essa semana, só falar sobre isso. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso. Olha só, vamos lá. 28 e 29, que diz: Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Vou ficar até aqui, né, gente? Primeiramente, você observa condições, termos tão profundos em uma aliança. É uma dinâmica de contrato de casamento. Juramento, aqui prometendo o quê? Fidelidade. E aqui em respeito a termos pactuados. Um outro ponto que você observa está no verso 22, esse mesmo, né? Esse mesmo capítulo. Capítulo 28, gente. Capítulo 28, desce um pouco aí. Estávamos no 26, agora 28 e o verso 22. Olha só. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui você vê também em 31. Capítulo 31, também de Gênesis. O verso 45 e 46. Que diz. Aliás, vamos do 44, né? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Aqui você observa como um sinal, uma lembrança, um memorial, o qual, por testemunhas, se comprova um pacto feito, onde que havia uma retribuição também, que fala em Gênesis 28 e 22, sobre a questão da 10ª parte. Você também vai observar em 1 Samuel, capítulo 18, uma dinâmica sobre essa questão de pacto. 1 Samuel, capítulo 18, o verso 3 e o 4, gente. Jonatas e Davi fizeram aliança.
Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aqui você observa essa aliança como um contexto de uma troca de presentes. Se você voltar um pouco, em Gênesis 26, do verso 30, volta, Gênesis 26, o verso 30, que diz assim: Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Depois, você observa em 1 Coríntios capítulo 10. Observem esse texto, e nós vamos agora para 1 Coríntios. Capítulo 10, o verso 18. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que ele? Aqui você vê, nesses dois textos, em Gênesis 26 e 1 Coríntios, né, em que, ao selar uma aliança, havia uma refeição. Nós simbolizamos como a ceia também nesse contexto, mas havia uma real refeição, onde que o Senhor aqui é zeloso em dizer: ou vocês querem participar de qual mesa? Das dos demônios ou a de Deus? Então aqui há um zelar totalmente nisso. E existem vários tipos de alianças, gente. Quando nós acabarmos de gravar, eu vou disponibilizar inúmeros textos para vocês sobre essa questão dos tipos de aliança. Existia, evidentemente, a aliança do Éden. Você vai ver isso em Gênesis 1, 22. A aliança adâmica. Gênesis 3 fala sobre isso. A aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. A aliança do Sinai. A aliança da terra prometida, gente. Aliança com Davi. Aliança que foi estendida a Salomão. E aí também a Jeroboão. Há aqui também a aliança mediante o sangue de Yeshua. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: diante de tudo, diante da tua vida, em contextos de aliança para com Deus, e Ele como um Pai, o qual ele é o que Ele quer se apresentar a ti. Deus Pai. Sempre é o Eterno que começa uma aliança comigo e com você. Sempre é Ele. Nunca se engane. Por mais que você tenha passado ou está passando algo, eu quero que você fique muito atento para você não perder a aliança com Ele.
Quando você sair do que nós chamamos das prisões religiosas, do cabresto, né? Daqueles pastores de porcos. Quando você entender a real liberdade de ter 3 dinâmicas amadurecidas de Pai. O Pai eterno, um Pai espiritual e um Pai biológico, onde que as 3 curas elas precisam estar realmente alinhadas à tua vida. Você precisa se acertar com a sua paternidade biológica, seja presencialmente ou não, mas precisa ter os alinhamentos de perdões da sua parte da pessoa, precisa haver a reconstituição geracional, o resgate e o avanço, precisa ter o alinhamento e a cobertura espiritual de uma paternidade, evidentemente, espiritual, e o entendimento e aí a aliança com o Eterno através do nome e sangue de Yeshua. E essas 3 dinâmicas é o Espírito do Eterno, é Ele quem vai, através de você dizer, eu aceito, eu quero passar por isso. E aí Deus, através do Espírito Santo, começa. É sempre Ele. O selar de uma nova aliança para resgate. E bênçãos, até chegar a um ponto das bênçãos perpétuas de Abraão, Isaque e Jacó. A porta é Yeshua. Sempre foi e sempre será. E aí, vem sobre a tua vida as bênçãos da aliança. É como se fosse realmente um mandato. Um mandato desde o início da criação. Que é tão profundo nisso, gente. Nós iremos trabalhar no findar desse contexto que nós estamos ainda, aliado com esse mês. É esse contexto aqui. Gênesis capítulo 1, gente, verso 28. Verso 28. Capítulo 1, verso 28. O Senhor quer ir no mais profundo, trazer uma aliança realmente atrelada. E assim diz. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Esses 3 contextos, especialmente do versículo 28, as bases da relação do Eterno com o seu povo, que existiam propósitos, eles são perpétuos. Primeiro ponto que o Senhor quer sobre tua vida e minha vida, bênção. O outro ponto, gente, são sementes. E aí,
começa o terceiro ponto, que é domínio sobre a terra. Nós estamos trabalhando em uma estação e estamos de porção por porção, estação a estação, alinhando as bênçãos do Senhor, alinhando as sementes liberadas, para depois haver o domínio sobre a terra. Ou seja, o contexto em que você, seja sobre os seus dons, talentos, tudo aquilo que tem sobre você, você começa a dominar sobre a terra, a frutificar, a multiplicar. São esses os elementos que são encontrados em alianças. As bênçãos do Senhor, elas são expandidas, gente, de forma, olha só, é progressiva, querido. Ou seja, nós estamos no verão. No próximo verão, de forma progressiva, você terá cada vez mais frutificação, bênção, domínio. Sempre é expansivo. O reino de Deus, ele é expansivo, gente. Por isso que eu digo, não parem os vossos processos. Não parem aquilo que o Senhor derramou sobre tua vida, seja profissional, seja ministerial, sempre será, gente, lapidar, 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 avanço, avanço, avanço. Eu estava analisando, gente, e comigo com aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Eu digo para vocês, se eu tivesse tempo, né? Às vezes eu falo isso e as pessoas acham que a gente está brincando, mas cada um entende de uma forma. Digamos que o Senhor tem sobre a nossa vida hoje, todos os dias, eu creio nisso. Basicamente, mais uma estação fácil, fácil. Sem estar desmerecendo nada, gente. Porque eu sei que Deus, ele é um Deus progressivo. Ou seja, você vai crescendo, nós vamos crescendo juntos. Para quê, gente? Para ao longo de alianças feitas que, em processo a processo de libertação que você está fazendo, foi a mesma coisa feita com as histórias de Israel. Até chegar o quê, querido? Sem que você entenda, você vai chegar na plenitude em Cristo Jesus. Muitos de vocês, porque é habituável que eu quero receber uma cura de Deus e essa cura ela tem que acontecer na gritaria de um pastor, ela tem que acontecer na eloquência de um, digamos que profeta, ela tem que acontecer para me expor, eu tenho que cair no chão, eu tenho que me emocionar com a música. Gente, vocês observaram que nada disso, biblicamente, era como Yeshua trabalhava? Ele era silencioso, gente. Ele nem queria que o milagre, muitas das vezes, era exposto. Um milagre que, por ele, com certeza, gente, expandia o ministério dele. Se vocês forem realmente atrelarem ao que está na Bíblia e seguirem, vocês vão dizer e vão observar que realmente muita coisa não bate. Vocês e eu também estamos sendo libertos, curados e restaurados de forma silenciosa, podados de forma silenciosa, e nem vocês acreditam. Me desculpe dizer, muitos de vocês não acreditam. Vocês renunciam. Muitos de vocês
não sei, empolgação, tal, mas profundamente, não sei se querem cair no chão, não sei se querem chorar pela mensagem, né? A alma gritar, não sei. Mas as alianças das bênçãos do Senhor, muitas delas vai te moldar de forma silenciosa e você vai estar em um bastidor em plenitude para depois de tudo isso, digamos que é como se fosse criar asas, né, para poder você avançar, né? Ou seja, moldar, né, criar essa pelagem, né, essa estrutura seja impenetrável, né, para o inimigo não adentrar. Só que é progressivo. Ou seja, Gênesis 1:28 diz, gente, e Deus os abençoou. Bênção. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai. Aqui ele enxerta uma semente. Para quê, gente? Ele está enxertando na nossa vida essa semente. E aí vai nos curando de dentro para fora, gente. Ninguém vê, nem você mesmo vê. E você vai enchendo e vai sendo purificado. E ao encher, você vai tendo autoridade para subjugar a terra e dominar. Isso é uma aliança que você vai rastreando, gente, desde o Éden. Vocês sabiam que tem muitos contextos que nós fazemos que as linhas geracionais, elas vão até Éden, até o Gan Éden, vão até Eva, vão até Adão. Elas resgatam tamanhas promessas que contêm no propósito do eterno, desde o contexto da criação da raça humana, gente. Sabe por que eu digo isso? Eu quero que você coloque na sua cabecinha, porque o início diz o quê? Ser feito à imagem e semelhança de Deus. Dar fruto, multiplicar e dominar. É quando nós temos, gente, essa plenitude, né? O caráter, a essência do varão perfeito, Yeshua. Cada vez mais que nós nos assemelharmos a Ele, vocês não podem observar em mim nenhuma semelhança, gente. É em Yeshua. Para aqueles que são nossos aqui, né, como filhos na fé, gente, unicamente nós nos conduzimos. Possivelmente hoje eu tenho um cajado de liderança para avançar, mas o varão perfeito, Yeshua, Jesus, é Ele sempre. As bênçãos estão de aliança para com Ele, nova aliança. Apenas nós aqui somos, gente, e digo eu, né, um participante que junto com você nós caminhamos juntos. Porque todos aqueles que recebem Yeshua são participantes da nova aliança. E aí eu e você nós garantimos o que juntos? Perdão, remissão da pena, que é o contexto do pecado. Somos justificados, nós temos justiça agora através dele. E nesse processo nós nascemos de novo. E nesse nascer de novo, gente, nós somos participantes, agora filhos, pelo um Espírito. Esse Espírito é chamado Espírito de adoção. É um selo, é uma certificação. Nós somos agora família de Deus. E a adoção como filhos e filhas, né? Após o entender que nós temos essa paternidade, gente, nós temos segurança e proteção.
E aí nós somos santificados no Senhor. E entendam, mesmo que seja na terra, muitos acham que será só na glória, né? Mas aqui, gente, porque isso é o expandir da semelhança a, ao contexto da glorificação. Você entra na dinâmica de que na terra o sal ele é essa imagem e semelhança de Deus. Porque você começou a resgatar e aqui você começa a dar fruto, multiplicar e dominar. Na sua área de atuação, dos seus dons, talentos, né? E dons ministeriais, ou tudo aquilo que está sobre tua vida. Mas é por meio de uma porta, né? Chamamos da porta Dalet, né? Yeshua. É por meio dessa nova aliança que eu e você nós temos essa promessa de nós sermos conduzidos. Então há uma condução para o quê? Através da porta, uma aliança eterna, que é através da segunda vinda de Yeshua, o qual ele traz Deus. Esse relacionamento entre Deus e a humanidade, ela traz de volta a um relacionamento de uma aliança. E agora, uma aliança eterna. Abram aí. Deixa eu ver. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 20, 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Olha só quem ele é, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é o entendimento das bênçãos da aliança. E aqui você tem uma responsabilidade grandiosa. Então, que o Eterno te abençoe, que haja compreensão, que haja avanço na sua vida e que haja o entender entre frutificar, multiplicar e avançar. Shalom, shalom.